Fala galera, beleza com vocês? Toyd na área. Você está aqui no meu canal Pergunta pro Toyd, pronto para ver a resolução da prova da Universidade Estadual do Ceará 2019? Pois é, se você caiu aqui de paraquedas, galera, já estou pedindo para você deixar o seu like para fomentar a educação, beleza? Pergunta pro Toyd é o seu canal que está começando agora. Sem mais demoras, vamos então para a questão número 55, beleza? Em relação aos fungos utilizados pela humanidade, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos itens abaixo. Fungos mutualísticos são usados na agricultura para melhorar a nutrição das plantas. Perfeito, galera, esses fungos mutualísticos formam uma associação chamada de micorriza, uma associação simbiótica obrigatória na qual o fungo aumenta a absorção de água e entrega para a planta. Em troca, a planta faz mais fotossíntese e devolve uma taxa de glicose para o fungo. Então, número 1, verdadeira. Próximo. Alguns fungos, como os cogumelos e as leveduras, são utilizados pela indústria alimentícia. Verdadeiro também, galera, um cogumelo famoso que vai no estrogonofe é o champignon. Temos também o shiitake, que faz parte da culinária japonesa e chinesa. Além disso, leveduras como a Saccharomyces cerevisiae é responsável pela fermentação alcoólica, fabricando, dentre eles, bebidas alcoólicas e também fazendo as massas crescerem e formarem pães. Ok? Verdadeiro, portanto. Há fungos que são utilizados pela indústria farmacêutica para a produção de penicilina, por exemplo? Verdadeiro, galera. O fungo, ele é do gênero Penicillium e ele fabrica uma substância capaz de impedir o crescimento de bactérias ou mesmo provocar a morte delas. Essa substância é chamada de penicilina e é um antibiótico. Foi muito usado na Segunda Guerra Mundial. Foi descoberto acidentalmente por Alexander Fleming. Verdadeiro, portanto. Próximo. Existem fungos que são utilizados na produção de combustível a partir da biomassa celulósica, como o etanol? Verdadeiro, galera. Existem fungos aí que participam promovendo a fermentação alcoólica. Para isso, eu preciso de glicose. Glicose é a matéria-prima necessária na qual vai ser fermentada, produzindo etanol, liberando gás carbônico e tendo saldo de energia de 2 ATPs. Os fungos fazem o álcool. Por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, ele tem uma enzima chamada invertase, capaz de pegar a sacarose existente na cana-de-açúcar e convertê-la em glicose e frutose. Uma outra enzima chamada zimase é a responsável, então, por fermentar a glicose, beleza? Verdadeiro, 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 verdadeiro. Gabarito, letra C. Próximo, galera, questão número 56. No que diz respeito ao ciclo celular, é correto afirmar que, letra A, a divisão celular é necessária para a reprodução celular, o crescimento e o reparo de um organismo. Os organismos unicelulares, ela tem finalidade essencialmente reprodutiva. Exatamente, galera. A resposta correta aqui é a letra A, pois seres microscópicos como as bactérias realizam divisão celular conhecida por cisparidade ou bipartição, um tipo de reprodução conhecida por assexuada, na qual vai aumentar a população. Tudo bem? Letra A é a nossa resposta. Vamos ver os demais itens porque são falsos. Letra B. Células eucariontes se reproduzem por um processo chamado de fissão, enquanto que as células procariontes se reproduzem pelos processos chamados de mitose e meiose. Bom, aqui, logo no início, nós vemos que está errado. Quando falamos em fissão binária, temos que pensar nos seres unicelulares, como os procariontes, no caso, as bactérias, porém também os eucariontes, como no caso dos protozoários. Além disso, é importante deixar claro que procariontes, eles não realizam uma mitose verdadeira, e sim algo chamado de amitose, sem ser uma divisão equacional. E meiose é um processo que não encontra-se frequentemente em procariontes. Ok? B é falsa. C. A citocinese é uma etapa da divisão celular semelhante em células vegetais e animais? Falso. A citocinese é centrípeta em células animais e centrífuga em células vegetais. D. Intérfase é uma etapa de preparação para a divisão celular. Certo, galera?
que consiste das subfases G1, S e G2. Perfeito. Na subfase G1 da intérfase ocorre a síntese de DNA. Falso, galera, é a subfase S da intérfase. Portanto, gabarito letra A. Questão 57. Em relação ao sistema reprodutor humano, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. A próstata é a glândula responsável pela produção dos espermatozoides? Falso, galera. A próstata produz um líquido chamado líquido prostático, que contém diversas substâncias que vão auxiliar a motilidade ou mobilidade do espermatozoide. O local que produz espermatozoides é chamado de testículo. Próxima. A uretra masculina é comum ao sistema reprodutor e excretor, ou seja, por ela sai o sêmen e a urina. Verdadeiro, galera. Próximo. A vagina é formada por lábios menores e maiores, clitóris e orifício da uretra. Falso, galera. A soma dessas estruturas é conhecida por vulva e não vagina. Nos ovários são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona e as células reprodutivas femininas. Verdadeiro também, pessoal. As células reprodutivas femininas a que o texto se refere é conhecido por ovócito secundário ou ovócito 2. Está correta de cima para baixo a seguinte sequência. Portanto, a nossa sequência é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Resposta correta. Letra C. Questão 58. São classificados como condutores vegetais os seguintes tecidos: vasos condutores de seiva, xilema e floema. Xilema é morto, floema é vivo. Existe o xilema e floemas primários, oriundos do procâmbio, e o xilema e floema secundário, originado a partir do câmbio. Xilema transporta seiva bruta, ou seja, água e sais minerais, e floema transporta seiva orgânica, água e açúcar. Resposta correta aqui é a letra B. Fácil essa, hein? Questão 59. Relacione corretamente os hormônios apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Insulina. Bom, veja essa imagem, galera. No primeiro caso, nós temos uma taxa baixa de glicose, chamada de hipoglicemia. No segundo caso, nós temos uma taxa normal de glicemia. E no último caso, nós temos a hiperglicemia. Quando o sangue está com hiperglicemia, células do pâncreas liberam o hormônio insulina, que vai abaixar o nível de glicose no sangue, armazenando em órgãos como fígado e músculo, convertendo em glicogênio. Portanto, a insulina, ele capta a glicose do sangue e leva para dentro das células. 2. Prolactina. Bom, pessoal, a prolactina é um hormônio que acaba estimulando o aumento da glândula mamária e a produção de leite materno. Cuidado, a prolactina faz a produção do leite materno. Porém, quem faz a secreção do leite materno, ou seja, o ato dele sair, é outro hormônio chamado de ocitocina. Mas como ele fala de prolactina, é só você lembrar de lactose leite. Estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. Próximo. Cortisol e adrenalina são hormônios liberados pela suprarrenal, também conhecida por adrenal. Duas glândulas em uma. O córtex da suprarrenal produz o cortisol e a medula da suprarrenal produz a adrenalina. Cortisol está relacionado a processos anti-inflamatórios, processos alérgicos e a situações de estresse. Também interfere no metabolismo de gordura e de glicose. Então a resposta do cortisol aqui é: produz glicose a partir de gordura e proteína. E a adrenalina é um hormônio responsável pelo estado de alerta, sensação de medo, luta ou fuga. Portanto, promove resposta rápida ao estresse, acelera o batimento cardíaco e lança glicose na corrente sanguínea. Resposta aqui para nós vai ficar como 3, 2, 1 e 4. Letra B. Questão 60. As anomalias cromossômicas podem ser de dois tipos: anomalias numéricas e anomalias estruturais. Considerando essas anomalias, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. A síndrome de Down, causada principalmente pela trissomia do cromossomo 21. É um exemplo de alteração cromossômica numérica do tipo aneuploidia. Perfeito, galera. Vejam bem, os cromossomos se encontram, via de regra, aos pares, quando a célula é diploide. Por quê? Metade desse número de cromossomos vem de origem paterna e a outra metade de origem materna. Quando você tem um caso de trissomia, como é no par 21, você vai ter uma anomalia chamada de síndrome de Down. As alterações cromossômicas numéricas, elas podem ser euploidia ou aneuploidia. No caso da aneuploidia, varia 1 ou 2 cromossomos ali no montante. No caso de euploidia, varia o conjunto genômico inteiro. Resposta, então, é a letra A, verdadeira.
Vamos ver as demais aí. B. As anomalias estruturais que envolvem alteração na estrutura de um conjunto extra de cromossomo são denominadas de aneuploidias. Bom, aneuploidias é uma anomalia numérica, nada a ver com estrutura. C. As anomalias numéricas caracterizadas pela ausência ou adição de um cromossomo são denominadas de poliploidias? Não. Poliploidias são anomalias numéricas na qual você altera o conjunto cromossômico inteiro. D. As anomalias estruturais do tipo poliploidias são identificadas na espécie humana? Não, galera. Nós vemos poliploidias mais comumente em vegetais. Portanto, letra A. Questão 61. Fatores ecológicos podem ser divididos em bióticos e abióticos. Sobre esses fatores, é correto afirmar que, letra A, a presença e a atividade dos seres vivos são fatores abióticos? Errado, são fatores bióticos. Vida, seres vivos, bióticos. B, luminosidade, temperatura, umidade, salinidade e gases dissolvidos na água são exemplo de fatores bióticos. Errado, fatores abióticos. C, os fatores abióticos necessários, mas insuficientes para o crescimento pleno de uma população são denominados fatores limitantes. Beleza, galera? Exatamente isso. Por exemplo, luminosidade, ele é um fator determinante para o crescimento de determinadas plantas. Portanto, a resposta aqui, de fato, é a letra C. A letra D está errada porque fatores edáficos, ou seja, relacionados ao solo, são exemplo de fatores abióticos. Questão 62 e última. Um dos conceitos realizados para a compreensão de genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo, tanto em condição homozigótica quanto em condição heterozigótica, é causada por um gene? Muito bem, galera. Letra A, homozigoto? Não. Dominante? Perfeito. Para, então, atuar no fenótipo, tanto homozigoto quanto heterozigoto, é como se eu estivesse falando assim, ó, azão, azão e azão, azinho vão conferir o mesmo tipo de fenótipo. Isso é uma característica de genes dominantes. Resposta, letra B. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Clica no like e se inscreva nesse canal. Avise os amigos. Um bom ano para vocês. Tchau, galera.